Tentáculo, Escorpião, Jean Grey e Hulk Selvagem. Quem que é o verdadeiro vilão de Homem-Aranha Um Novo Dia? E tem mais, será que o Homem-Aranha Mutante vai conseguir nocautear o Hulk? O que que Jean Grey tá caçando MJ? E o rabo do Escorpião tá bonito? Vamos conferir cada detalhe. Vem comigo, galera! Inestrantes, Peter aqui. Bom, de um lado, Hulk Selvagem, sem restrição nenhuma pra sentar lapada em vagabundo. Do outro, o Homem-Aranha Mutante, mais forte que apareceu no cinema. Quem será que tá por trás de tudo isso? Vamos analisar o trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia, o filme mais misterioso do Homem-Aranha da história, né? Só não esquece, capricha nesse like. Se todo mundo clicar no like, porra, cara, esse vídeo vai bater recorde total. Você nunca clica no like, fala a verdade, né? Você não faz a boa só hoje, porra. A boa, vamos fazer uma troca justa. Obrigado de coração, galera. Já ajuda pra caramba só assistindo esse vídeo. Vamos lá. Homem-Aranha versus Escorpião. Bom, o trailer começa com um quebra-pau entre o Homem-Aranha e o Escorpião. E eu curti pra caramba essa cena, né? O Homem-Aranha foi arremessado pra longe, em seguida o Escorpião aparece com um ferrão na cara do Aranha. Galera, é o seguinte, nessa cena dá pra ver claramente que a maior parte dos vazamentos não eram 100% reais, né? Bom, infelizmente para alguns, felizmente para outros vazamentos. Essa cauda do Escorpião não é muito parecida com a dos vazamentos. A estrutura da cauda dos vazamentos parecia, né, tubos de PVC ligados, um conectados no outro, né? E aqui dá pra ver que esse mecanismo pode existir, mas tem alguns detalhes que fazem parecer um escorpião de verdade. Ou aquele vazamento é de uma arte conceitual, ou talvez a gente vai ter uma evolução no traje do Escorpião. De resto, cara, ele tá muito legal. E nessa cena o Homem-Aranha tá perdendo a luta, mas a mutação dele liga e os olhos ficam vermelhos. Nessa hora, meu irmão, ele fica por instinto. Ele pega o Escorpião pelo rabo e arremessa num carro de polícia. Galera, que cena incrível, que irado isso. E o Peter tá preocupado porque ele tá perdendo o controle. Esse é o grande problema do Peter no momento, a mutação. Lançadores de teias. Bom, a próxima cena o Peter tá com o celular stalkeando os amigos dele. O cara tá triste, galera, não tem como ele não ficar triste. A vida dele de Peter Parker foi destruída e agora ele é um desconhecido pra geral. E dá pra ver que também que ele tá com algum ferimento no rosto que deve ser por causa do combate ao crime. E vai lembrar que a vida dele como Homem-Aranha tá indo muito bem. Pelo menos vai estar até o começo do filme, que é quando começa essa mutação. Ele tenta colocar os lançadores de teias, só que na mesma hora as teias orgânicas saem e arremessa os lançadores no armário. E aqui tem um ponto importante. O que está assustando o Peter não é o upgrade dos poderes, mas a falta de controle da mutação. Se o Homem-Aranha fica mais forte, perde o controle, ele pode matar alguém. Então ele pensa nisso. Cara, olha o que ele fez com o Escorpião no começo do trailer. Não só o Escorpião, mas com o policial que estava passando com o carro. E por causa disso, desse medo de perder o controle, ele vai pedir ajuda pro cara que é expert em mutação e perder o controle, o Bruce Banner. Pedindo ajuda pro Hulk. Bom, o Peter vai procurar o Bruce Banner na faculdade para pedir ajuda para ele, né? E aqui tem um detalhe maneiro, o Peter não é aluno do Bruce. O próprio Banner fala isso pra ele no trailer, né? Na real, o Peter nem deve estar matriculado na faculdade, porque todo mundo esqueceu quem é o Peter Parker. Então os documentos dele devem ter desaparecido também, né? Caso contrário, as pessoas saberiam que a May tinha um sobrinho. Ou então a MJ e o Ned teriam o número de celular dele, né? Do telefone dele. Bom, o feitiço apagou o Peter do mapa, apagou tudo. Então é mais difícil ele estar na faculdade. Bom, mas o que interessa aqui é que o Peter pediu ajuda pro Banner para controlar a mutação. Ele deixa claro que o Banner conseguiu suprimir o DNA mutante no corpo dele. E em seguida o Banner mostra o dispositivo que ele usa para manter ele na forma humana. E aqui tem um detalhe importante, o dispositivo é bem diferente do dispositivo que o Banner usa em She-Hulk. É uma versão nova do dispositivo inibidor do Hulk e tá no braço direito, né, ao invés do esquerdo. O outro quebrou no acidente de carro com a prima dele, né, Jennifer Walters. E pra quem não assistiu Shang-Chi e She-Hulk, eu vou explicar, né. O Banner ele tava como professor Hulk quando ele usou a manopla. Com o estalo, vocês vão lembrar, ele queimou todo o braço dele. E cara, vocês viram que o nerf da Marvel foi tão grande que ele não curou o braço. E não faz sentido, porque ele deveria curar, né, ele tem o maior fator de cura de todos. Então ele teve a ideia de criar esse inibidor para ficar na forma humana. Quando ele estava na forma humana, o braço dele começou a se regenerar. Mesmo assim, ele ainda tinha que usar uma tipóia por um tempo. Depois do acidente de carro com a She-Hulk, ele virou o Hulk de novo. A série não mostra se ele fica selvagem, aquele Hulk Berserk que a gente conhece, que a gente gosta. Né? O que a série mostra, assim, bem é que o Hulk voltou a ser o professor Hulk. E o braço dele, Peter? Bom, depois que ele levou a prima dele pro laboratório, ele usou o sangue da prima no próprio braço e o braço se regenerou. Tem até uma polêmica, não sei se vão lembrar, de que ela tinha um fator de cura mais poderoso que o dele. Mas isso aí a Marvel vai deixar pra lá, tem certeza, vai fingir que não viu essa polêmica. O fato importante é que depois que ele curou o braço, ele passou a ficar na forma do professor Hulk. Tirando o selfie, né, fazendo TikTok. Ok, então por que ele voltou a ficar na forma humana no filme do Homem-Aranha? Cadê o filho dele? A Marvel vai ter que explicar muita coisa aí sobre o que rolou com o Hulk até agora. Ou talvez ignorar totalmente, na boa parte do que aconteceu em She-Hulk. Pra mim seria uma boa, né, transformar She-Hulk em não canônico, em filler. Minha teoria é que a resposta pro Hulk voltar a ser humano vai vir em forma de piada, né, ou como um segredo sombrio. Pode anotar que vai ser isso aí. Eu vou falar mais dessa segunda opção depois. Mas o que me chama muita atenção é que esse novo dispositivo
parece ser muito mais seguro do que o outro. Dá pra ver que ele tem uma estrutura metálica, né, e vários encaixes na própria mão do Banner. Eu acredito que ele fez essa versão mais reforçada pro inibidor não quebrar de novo e ele perdeu o controle. Só que tem um porém, se o inibidor quebrar, ele vira o Hulk ou o Professor Hulk. Se ele não vira o Professor Hulk, como foi que ele voltou a ser o Professor Enche-Hulk? Porque pensa comigo, pensa, mano. Se o inibidor quebra, ele vira o Hulk selvagem, depois ele se acalma e vira o Banner, né? Quando que ele vira o Professor Hulk? A minha teoria é que no acidente de carro, ele se transformou no Hulk clássico. Depois, quando ele voltou a ser o Banner, ele foi pro laboratório, curou o braço e fez procedimento para voltar a ser o Professor Hulk. Nesse cenário, o Banner só vira o Professor Hulk se ele fizer todo o processo para se transformar no laboratório. Não é uma transformação natural. Caso contrário, ele poderia sim ter feito um inibidor com a mesma tecnologia da manopla do Tony Stark, né? Que muda de tamanho se for necessário. Aí dessa forma ele poderia se transformar no Professor Hulk e no Banner quando ele quisesse. Mas o que ele fala pro Peter? Se o Peter vira ele sem o inibidor, corre, porque ele vai virar o Hulk. Então ele sabe o que acontece se o inibidor quebrar. E não é o Professor Hulk que assume. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Peter pergunta pro Banner se é possível se livrar das partes ruins da mutação e manter as boas. Claro que o Peter quer manter as teias orgânicas, a super força, mas ele não quer perder o controle. Só de não precisar gastar com cartucho de teia, cara, o Peter vai poder economizar pra caramba, né? Que deve custar uma grana, aquela teia, né? Aquela gosma daquela teia. E a parte mais importante dessa conversa é o que o Banner fala. Como você decidiria quais partes da natureza são boas ou ruins? Galera, essa frase aqui me pegou. O Bruce Banner sempre soube escolher o que era bom ou o que era ruim. Pelo menos foi isso que ele defendeu em Ultimato. Ele fala que ele juntou o cérebro do Banner com a força do Hulk, né? O que é o melhor dos mundos. Mas agora o papo dele tá diferente. Será que tem alguma coisa acontecendo com o Banner? Será que a filosofia de vida dele mudou de lá pra cá? Em Ultimato ele disse que deixou de ver o Hulk como uma doença e passou a ver ele como uma cura. Se o Hulk é uma cura, se o Professor Hulk é a melhor forma, por que ele tá na forma humana? Eu vou voltar a falar dessa visão do Banner daqui a pouquinho, já já. Só vai lembrar que quando eles estavam conversando, cara, o trailer mostrou mais algumas cenas maneiras do Homem-Aranha perdendo o controle dos próprios poderes. Ainda vou falar mais dos poderes do Homem-Aranha até o final desse vídeo, mas antes, vamos falar da ameaça misteriosa desse filme. A personagem da série 5. Ameaça misteriosa. O trailer mostra o Peter tentando parar aquele tanque. E nessa hora, o Tremel Tillman aparece. A gente ainda não sabe o personagem que ele vai interpretar oficialmente, mas tudo indica que ele vai ser o William Metzger. Bom, no filme parece que ele vai ser o líder do Departamento de Controle de Danos. Enquanto que nos quadrinhos, o William é um vilão líder de uma milícia antimutante. Ele é o vilão dos X-Men. Em todos os trailers que eu assisti, eu não consegui ver o nome do personagem dele nas legendas. Mas tem uma galera falando que foi possível ver que o sobrenome dele é Metzger. Isso confirmaria que sim, ele é um vilão dos X-Men e fortalece o rumor de que a série 5 é a Jean Grey. E não só isso, cara, tem gente falando que o Tillman tem contrato para fazer mais filmes. Será que ele volta nos outros filmes? Bom, eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre os X-Men no Sam. Um vai ser sobre como que eles vão surgir dentro do universo meio-meia, vindo de fora desse universo. E o outro é como que eles podem surgir fazendo parte desse universo já, né? Então vocês fiquem ligados, porque um desses vídeos eu até já gravei. Não sei qual que vai ser agora primeiro, eu acredito até que vai ser esse do Aranha, né? Enfim, fiquem ligados aqui no canal que tem muita coisa pra gente falar de X-Men. Já se inscreve agora, cara. Se você perde os próximos vídeos, tenho certeza que essa conversa vai gostar. Ok, agora vamos falar da ameaça que o personagem do Tillman tá falando pro Homem-Aranha. Eles estão enfrentando uma ameaça que não conseguem controlar, né? Uma ameaça que nem conseguem ver. E aí o trailer corta pra uma pessoa com capuz no quarto do Homem-Aranha. Eu aposto, sem conto, como essa é a personagem da série 5. Agora, por que ela nunca mostra o rosto? Por que a Sony tá escondendo tanto o olho? Bom, vamos lá. Tá na cara que o Tillman é o vilão, né? E que ele tá perseguindo alguém que escapou do controle dele. Essa pessoa de capuz é provavelmente a mesma que apareceu aprisionada no outro trailer. O que deve ter acontecido aqui é que ela escapou da prisão e tá tentando fugir. Algo do tipo. Se ela for uma ameaça pro departamento, tem que ter um motivo específico, né? Ou ela tá fugindo deles e o cara inventou essa mentira pro Homem-Aranha ajudar a capturar ela, né? Afinal, ele é o herói da cidade. Ou ela tá tentando libertar alguém que o controle de danos tá mantendo preso. Se ela tem poderes psíquicos, talvez ela tá tentando libertar ela mesma, de algum lugar. Faria sentido, não faz? Dá pra ver também, inclusive, que a cena é uma sequência do primeiro trailer. Eles estão perseguindo o tanque e depois o Homem-Aranha pula com ele naquele prédio. Dá pra ver até um buraco nessa nova cena do trailer, onde o tanque passou. No outro trailer, dava pra ver que quem tava pilotando o tanque era uma senhora. Alguém sendo controlado pela ameaça misteriosa. Na sequência, o trailer mostra uma explosão em forma de ondas. Não é qualquer explosão, parece mesmo que é uma onda psíquica que paralisa várias pessoas por onde ela passa. Bom, eu não consegui ver se o tanque foi parar nesse mesmo lugar onde tem a explosão psíquica, mas esse lugar da explosão parece muito a ilha Roosevelt, mas ela tá um pouquinho diferente da verdadeira. Isso é normal, ok? Essa é a Nova York do CM, pô.
né, onde o Estado da Liberdade quase teve o escudo do Capitão América. Mas independente de onde aquele tanque foi parar, essa ilha pode ser o lugar onde o personagem do Tillman estava prendendo a personagem da série Sync. Por isso aquela onda. Mas Pedro, por que o Justiceiro ficou imune? Calma, galera, na verdade a onda não atingiu todo mundo. Tem várias pessoas travadas e outras que saíram correndo. Só que na real, a onda só não pegou eles. O trailer deixou bem claro que o Homem-Aranha é o único imune a essa ameaça. E o único capaz de sentir essa ameaça. Por qual motivo? Talvez alguma coisa ligada, né? Ao sentido de aranha. Ao ring dele lá, né? O Peter foi capaz de sentir as intenções do Duende Verde em Sem Volta Pra Casa. Então imagina se a mutação aumentar a capacidade do sentido aranha. Irmão, o maluco vai ficar pica das galáxias. Nos quadrinhos já aconteceu algumas vezes, ok? O normal é o sentido avisar o Peter que algo vai acontecer. É realmente uma previsão. Ele vê o futuro. É quase como aquele filme O Vidente do Nicolas Cage, né? Aliás, filmaço. Mas quando ele tem um certo upgrade, ele é capaz de prever os golpes. Ele fez isso na fase do outro. Inclusive o Tony Stark vai colocar a mão no ombro dele e o corpo do Homem-Aranha reage sozinho e derruba Stark. Depois, na HQ Espetacular Homem-Aranha número 30 de 2025, ele recebeu um upgrade tão grande no sentido aranha que ele apaga o corpo dele e luta só usando o instinto. Só o instinto, cara. Tipo o instinto superior mesmo do Goku. Ele arregaça a cabeça do vilão Spore nessa luta. Esse lance dele sentir a presença da ameaça faz sentido. Só não consigo entender porque que ele é imune aos poderes psíquicos. Será que tem alguma relação com o lado monstruoso dele? Tem que ter uma boa explicação aí. Upgrade no uniforme? Bom, a próxima cena mostra o Homem-Aranha num casamento. Provavelmente a continuação da cena onde ele cai no meio da festa da galera. Nessa cena, tem o Homem-Aranha aparecendo e em seguida mostra um visor, traçando uma rota entre os convidados. Eu imagino que essa é uma visão da máscara do Homem-Aranha. Não é um sistema igual, logicamente, ao do Tony Stark, mas é um sistema que funciona. Parece que ele tem um rastreador para saber onde que a ameaça misteriosa está indo. Será que esse papo de sentir ameaça com o sentido aranha não vai rolar? Será que ele vai usar tecnologia para ir atrás do rastro psíquico? Bom, não sei, mas sinceramente, cara, eu espero que esse visor tecnológico não dure muito, né? A gente teve muito Homem-Aranha high-tech na Marvel. Prometeram um cara usando uniforme de pano, sem grana pra fazer gambiarra, que é o clássico, que a gente gosta, né? É o Miranha clássico. É gente como a gente, né? Então eu espero que mantenha isso aí, pelo menos pra esse filme. Mas independente do meio que ele vai usar, ele consegue visualizar pra onde a ameaça tá indo. Se ele vai conseguir. E aqui surge um novo mistério. Se essa ameaça for a Jean Grey, por que ela precisa ficar pulando, né, de mente em mente pra fugir? Não faria mais sentido ela simplesmente sair da mente da pessoa? Esse, pra mim, é o maior mistério do filme. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas vamos só seguir com o trailer. Miles Morales. No quarto do Ned tem um mural com várias fotos do Homem-Aranha. E ele tá investigando pra descobrir quem que é o cara por trás da máscara. Tem várias pessoas no mural, inclusive um cara chamado Carlos Rodrigues. Existe um cara com esse nome na Marvel, mas infelizmente é um personagem mais classe E, né, pra pior. O mais curioso é que ele é o líder